texto lá de Efésios 6, 10 a 13, que é o tema, né, do nosso estudo, praticamente. Lá o apóstolo Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Esse texto está em Efésios 6, versículos 10 a 13. E é nesse contexto que nós estamos estudando a armadura que Deus nos concede para estarmos firmes no dia mau. Nós já falamos de 3 peças da armadura. Nós falamos do cinto da verdade, cinturão da verdade. Nós falamos da couraça da justiça. Falamos sobre o calçado na preparação do evangelho da paz. E a partir de ontem nós começamos a falar do escudo da fé. Escudo da fé. Quando nós vemos, né, o exemplo de Paulo, os soldados, no contexto das antigas guerras, eles poderiam ser muito bem adestrados, e eram, né, nos seus instrumentos, espadas, lanças, flechas e outros mais. Mas quando no campo de batalha, se eles estivessem sem a sua proteção, que era o escudo, eles dificilmente teriam uma chance de sobrevivência. Cada exército, que nós também falamos ontem, tinha seus escudos padronizados, podendo variar ali nas formas, né, quadrado, ovais, retangulares, formatos de concha e tudo mais. Mas o que havia de comum entre todos esses tipos é que eles precisavam ser construídos de um material resistente. O ferro, o cobre, o estanho, ou qualquer material que pudesse absorver o golpe, né, das flechas, lanças ou espadas que eram lançadas sobre eles. E esses escudos, eles eram até leves, né? Às vezes mais leves que uma espada de guerra, ou até de uma ponta de ferro de uma lança. Mas a resistência deles teria que ser grande para absorver, né, e desviar o impacto do que era lançado contra o soldado, ou espada, lança, flecha, pedra, coisas assim. Então, dá para imaginar que sem o escudo, numa batalha daquele tempo, o soldado se tornava vulnerável a qualquer tipo de ataque. Trazendo agora, né, um fato: nós cristãos estamos diante de uma guerra invisível. Ela é invisível, muitas vezes nós nem percebemos, e não percebemos, mas ela é mortal e tenazmente, né, disputada. Ela é renhida, ela não dá trégua nenhuma. Lá, como nós lemos agora ali, naquele texto de Efésios, no versículo 12, está dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o nosso inimigo, ele é
o diabo, Satanás e os seus anjos caídos, né? E eles são totalmente cruéis, eles não têm mercê de ninguém. E eles não dão trégua, eles não dormem e jamais descansam. Então, uma coisa é evidente: se o inimigo, Satanás, pudesse destruir de uma só vez todos os cristãos, né? Eu diria assim, cristãos genuínos, ele faria com certeza. Então, o apóstolo Pedro também nos advertiu sobre isso, quando disse, lá em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele é um inimigo ferrenho, cruel, e ele não mede esforços para tentar nos destruir. Quando nós vemos um exemplo lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, a gente vê ali que o diabo, de forma deliberada, para atingir Jó, ele destruiu, matou, né, os filhos de Jó, todos os filhos. Quando nós lemos lá no capítulo 1, versículos 18 e 19, ali tem um relato sobre como foi que os filhos de Jó, filhos e filhas, foram destruídos. Por quê? Provocados por uma situação provocada pelo inimigo. Ali diz assim, no versículo 18 de Jó, capítulo 1, enquanto este servo acabava de dar sua informação, chegou outro servo com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Então, o diabo, ele provoca, ele procura meios de nos atingir, né? E como ele tem domínio sobre esse mundo maligno, ele usa de qualquer situação para poder nos ferir. Então, ele é inimigo de Deus e, consequentemente, ele é nosso inimigo, porque você, nascido de novo, é filho de Deus. E nessa batalha imensa, que é uma batalha não só imensa, ela é intensa, é que Deus nos oferece, né, essa armadura. E a parte, né, dessa armadura, que até nós estamos vendo agora, muito importante, é o escudo da fé. Esse escudo se resume o quê? Na fé em Deus e em suas promessas. Ao utilizarmos esse escudo, Deus neutraliza qualquer malignidade que o diabo dissemina, né? E seus anjos caídos também. Todo dizer assim, um intento deles nos atingir. Então, quando nós utilizamos o escudo da fé, baseado exatamente no quê? No que Deus é e em suas promessas que estão na sua palavra, nós podemos resistir aos ataques desses seres espirituais. Lá em Efésios 6,16, por si só, já é uma solene advertência, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Então, aqui diz que não só pode apagar setas, algumas, não, mas apagar todas elas, todos os intentos, né, de Satanás e seus anjos para nos atingir morrem, né, param exatamente quando nós estamos embraçando, né, o escudo da fé, que nada mais é do que nós cremos verdadeiramente, exercermos fé naquilo que a palavra de Deus diz. Então, o escudo da fé permite uma proteção que eu diria completa. Ela é uma arma de defesa. E como arma de defesa, ela precisa estar colocada à frente. E é exatamente isso que nós fazemos quando exercemos a fé e a confiança em Deus e na sua poderosa, verdadeira, absoluta palavra. A expressão embraçando sempre quer dizer o quê? Em todas as situações, tomando e usando o escudo da fé. Isso equivale a dizer o quê? Que acima ou antes de tudo, para sermos vitoriosos, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Eu exerço fé e eu me coloco como totalmente dependente de Deus, da sua autoridade, do seu poder. Em Hebreus 11, versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Essa atitude funciona exatamente como um escudo espiritual. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu estou implicitamente crendo que ele existe e eu exerço fé na sua pessoa, na sua palavra, e isso sempre através de Cristo Jesus. Então, a nossa atitude em exercermos fé em Deus se transforma na nossa vida como um escudo espiritual. Paulo, né, o apóstolo Paulo, declara que com o escudo da fé nós podemos neutralizar, eliminar todos os dardos inflamados do inimigo. Com este escudo da fé, da crença em Deus através de Cristo Jesus, esse escudo nos cerca e nos protege. Nos protege de quê? Exatamente desses dardos inflamados, dessas setas envenenadas, porque a todo instante o inimigo lança em nossa direção esses dardos. Para quê? Para que possamos, né, se formos atingidos, nos enfraquecer, destruir e, consequentemente, abandonarmos, né, a nossa fé. Alguns tipos, né, de dardos inflamados que podemos falar aqui, existem muitos mais, mas para termos uma ideia, o que são? São pensamentos perturbados que às vezes a gente tem, a incredulidade, a cobiça, a irritação, a tentação em diversas formas, em todas as áreas da nossa vida, uma tristeza sem razão, medo, rebeldia, sensualidade, maledicência, mentiras, outras coisas também, como se nós trouxermos, né, para o dia a dia do cristão, ou onde ele convive, às vezes, dentro do corpo de Cristo, seja nas igrejas, né,
ou seja, em reuniões, o que pode vir através desses dardos? A propagação de heresias, né, ensinos doutrinários errados, divisão no corpo, né, de Cristo, que é a sua igreja, essa deturpação da palavra, distorção da palavra, é o que tem e muito, né? A gente, hoje em dia, tem visto, tem ouvido coisas que são abominação para Deus, sendo aceitas pela sociedade e, às vezes, toleradas pela igreja. Heresias, né? Agora, da onde surge isso? Surge desses dardos que o inimigo lança. E se a pessoa não está protegida pelo escudo da fé, pela certeza do que está escrito na palavra de Deus, ele é atingido e acaba entrando nessas situações. Então, nessa batalha espiritual que a gente vive, né? Se fala em batalha espiritual, parece que é algo que nós vamos ter que, tomar uma atitude, fazer exorcismo, fazer uma série de coisas. Existe. Às vezes tem que fazer mesmo. Mas, no nosso dia a dia, a partir do momento que você se levanta, até o momento que você vai se deitar, você está no meio de uma batalha espiritual. E o inimigo está ao seu redor, ao seu derredor, rugindo como leão, né? Buscando a te tragar. Mas a partir do momento que nós temos esse escudo da fé agindo na nossa vida, nós estamos em segurança. Então, lá em Hebreus 11:6, está escrito sobre a fé, né? Que nós já lemos ali, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que se aproxima de Deus, é indispensável crer que Deus é real e que Ele recompensa todos quantos o buscam. Esse é o escudo que nós podemos empunhar para nos defender desses constantes, né, ataques. Mesmo, como eu falei, levanta e vai dormir, não. E durante a noite também, enquanto você está dormindo. Ele está tentando, né, com seus bilhões de anjos caídos, lançando dardos contra a nossa vida. E contra também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, a fé que nós precisamos, a fé em Deus e na sua palavra, ela nos é dada, nos é concedida quando nós cremos em Cristo Jesus para nos perdoar e salvar. Lá em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,8, diz assim: pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa, e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, que é a salvação de todo o vosso ser. Escudo da fé, nós recebemos quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós nascemos de novo. Que nós nos tornamos filhos de Deus, aptos a embraçar esse escudo, aptos a resistir a todo o ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Então, na medida em que vamos, a partir do novo nascimento, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso
Senhor e Salvador, a partir do momento que nosso espírito foi vivificado pela presença do Espírito Santo em nós, a partir desse momento em que nós fomos religados a Deus, na medida em que nós crescemos espiritualmente, essa fé que recebemos, ela se desenvolve e é fortalecida. Então, como que nós crescemos espiritualmente? Nós já falamos, né? Através da comunhão com Deus, através da oração, através da leitura da sua palavra, da revelação que o Espírito Santo nos dá da sua palavra, e essa fé vai crescendo, se fortalecendo, não só, como nós já falamos ontem, intelectualmente, mas também na prática. A fé, ela não está em nós mesmos ou em nossas capacidades. Não é pelas nossas habilidades, nem pelo nosso conhecimento intelectual, mas é pela presença de Deus em nossa vida. Deus é o objeto da nossa fé. A Ele nós temos que buscar e dirigir, né? Em qualquer momento, em qualquer situação, é onde nós podemos nos fortalecer, nos revestir e nos proteger. Deus, Ele deseja essencialmente o nosso bem. Ele quer totalmente o nosso bem. Nós precisamos diariamente crer e aumentar cada dia mais essa convicção que Deus nos ama com um amor sem igual, um amor que não tem explicação. Lá em 1 João 4,10 está escrito assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Alguns textos dizem assim, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é o tamanho do amor de Deus, que Ele não poupou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos receber a salvação, sermos resgatados da condenação ao inferno, à morte eterna. Então nós devemos crer na sua fidelidade e na capacidade plena que Deus tem de exercer esse cuidado e essa proteção e cumprir todas as promessas que estão na sua palavra. E as suas promessas não mudam, nem com o tempo, nem com a cultura. Elas são as mesmas, elas permanecem e têm o mesmo efeito que tinha lá no começo, lá em Gênesis. Elas têm efeito hoje aqui. Tiago, ele nos afirma que em Cristo, em Deus, não há mudança e nem sombra de variação. O texto está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele é o que era, o que é e será. Portanto, Deus Todo-Poderoso, em que, através de Cristo Jesus, nós cremos, Ele é fiel, capaz e poderoso. Ali em Efésios 3:20, está escrito assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Nosso Deus, agindo na nossa vida, através do seu poder, pela presença do Santo Espírito em nossas vidas, ele realiza infinitamente mais do que tudo aquilo que nós possamos imaginar.
Então, quando nós analisamos, né, criteriosamente o que é apresentado nessa palavra e o que é mostrado através do escudo da fé, é Deus quem nos protege contra as ardilosas ações e toda a malignidade das ciladas do diabo. Deus nos protege. Você sendo filho de Deus, você não toma, às vezes, consciência de toda a proteção que você recebeu durante o seu dia. Seja ela na proteção do ataque das setas sobre a tua mente, como também livramento de ciladas do inimigo no seu caminhar, no seu andar, no seu trabalho, na sua, diria assim, momento de lazer, dentro da sua família. Deus nos protege contra qualquer cilada. Deus é o nosso escudo. E essa é a essência, né, da palavra. Salomão escreveu ali em Provérbios 35, dizendo que toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Toda palavra de Deus é pura e é escudo para todos aqueles que nele confiam. Davi também escreveu no Salmo 18, versículo 30, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Por isso a importância de nós fortalecermos a nossa fé, crescermos na nossa fé, através de conhecermos a palavra de Deus, conhecermos as suas promessas, conhecermos os seus ensinamentos, porque ali ele nos ensina todas as situações e como agirmos dentro dessas situações. Então, o escudo da fé precisa ser empunhado e usado todos os dias. Nós já falamos ali que o diabo é descrito como um leão que ruge, e muitas vezes seus rugidos, né, se materializam em nossa vida nas falsas acusações, nas dúvidas nos sentimentos, nas mentiras apresentadas, em tudo aquilo que nos amedronta, em tudo aquilo que nos causa, às vezes, confusão mental e opressão espiritual. Mas a Bíblia fala o que sobre esses momentos? Diz que nós precisamos resistir firmes na fé. 1 Pedro 5, versículo 9. Então, é a nossa comunhão com Deus, através da fé nele mesmo, que cria resistência espiritual contra o inimigo. E quando nós resistimos, o que acontece com ele? Ele foge da nossa presença. Lá em Tiago 4, versículo 7, está escrito assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito. Então, nós não devemos temer esse inimigo derrotado. Quando nós estamos em Cristo, embraçando o escudo da fé em Deus, nós podemos resistir ao inimigo, que ele vai fugir. E quando nós crescemos, né, é importante crescer no conhecimento das verdades bíblicas, conhecer também qual é a nossa posição em Cristo. Tudo isso desenvolve a nossa fé para nós enfrentarmos o nosso adversário sem temer, sem tremer, estando firmes, embraçando o escudo da fé. Lá em Efésios 2, versículos 4 a 6, está escrito: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé, nós estamos entronizados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem sob os seus pés o inimigo dominado. Então, pela fé em Deus, através de Cristo Jesus, nós estamos entronizados nos lugares celestiais. Então, nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, ousar mais espiritualmente, ousar mais no nosso dia a dia, ousar mais no nosso testemunho de vida cristã, ousar mais na prática cristã, não só na teoria, mas na prática cristã. Deu o nosso horário, eu agradeço a atenção de todos e amanhã, com a graça de Deus, a gente vai em frente para tentar entender cada dia mais tudo aquilo que Deus faz por nós através de Cristo Jesus. Amém? Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.